Ela nunca soube se o veneno em seu coração era a inveja da riqueza alheia, ou o desespero de saber que a verdade, aquela chama cruel que ela carregava, poderia custar-lhe a cabeça. Na vastidão fria do castelo de pedra rubra, onde os muros de basalto absorviam o calor e a esperança, Lady Elara de Montaigne era uma sombra bem vestida, uma dama de companhia cujo status era apenas um lembrete constante de sua pobreza e dependência. O aroma de incenso caro e cera de abelha preenchia os corredores, misturando-se com o cheiro opressor de ambição que pairava sobre a corte. O duque Arthur de Valois, seu senhor e objeto de seu segredo, estava prestes a cometer o maior erro de sua jovem vida, e Elara era a única que podia ver a lâmina afiada se movendo sob a seda do véu de noiva. O casamento era a coroação de uma aliança política desesperada, um bálsamo para as feridas de um reino que sangrava há anos por disputas fronteiriças. Lady Serafina do Norte, a noiva, era tão fria e deslumbrante quanto a neve imaculada de sua terra natal. Seus olhos, de um cinza glacial, prometiam lealdade, mas escondiam algo muito mais sombrio. Elara, responsável por ajustar a barra dos vestidos de Serafina e pentear seus longos cabelos cor de ébano, passava horas em uma proximidade perigosa com a traição. Era um fardo que pesava como as pesadas joias que adornavam o pescoço da noiva, um peso invisível que ameaçava esmagá-la. Enquanto a história se desenrola nos mais sombrios recantos deste castelo, onde a lealdade é um luxo e a traição é uma moeda, nós precisamos de você. Ajude-nos a iluminar esses segredos para que eles não fiquem escondidos nas brumas do tempo. Sua inscrição é fundamental para que continuemos desvendando histórias de drama, honra e coragem como esta. Nosso objetivo é ambicioso. Queremos que nossa comunidade, o nosso reino de ouvintes, chegue a 2.000 inscritos, permitindo que a voz de Elara e o drama do Duque Arthur alcancem cada vez mais pessoas. De onde você nos assiste? Compartilhe essa história com aqueles que você ama, e juntos faremos parte desta inesquecível saga de lealdade e intriga. Elara não era ingênua. Crescera na periferia da nobreza, aprendendo a ler o silêncio e as entrelinhas dos gestos. Sua beleza era modesta, um contraste apagado ao fulgor extravagante de Serafina, mas sua mente era afiada como um punhal. Durante os últimos 3 meses, desde a chegada da comitiva do norte, Elara notara as discrepâncias. Serafina era pontual em todas, as obrigações sociais impecável no trato com o duque, mas quando pensava estar sozinha, sua fachada rachava. Havia reuniões secretas na capela abandonada na ala oeste, cartas que eram queimadas imediatamente após a leitura, e o mais alarmante de tudo, o comportamento de Sir Kyle, o primo e chefe da guarda pessoal da noiva. Kyle a olhava com uma intimidade que ultrapassava o respeito familiar e que, definitivamente, não era a de uma aliança política. O Duque Arthur, por sua vez, era o retrato da honra. Um homem de 28 anos cujas cicatrizes de guerra eram menos profundas que as cicatrizes políticas que herdara. Ele era justo, leal aos seus vassalos e, talvez, perigosamente idealista. Ele via o casamento com Serafina como a paz para seu povo. Elara via apenas a sepultura de sua esperança e agora o risco iminente de sua queda. A dor de Elara era dupla, o ciúme amargo e o pavor gélido de presenciar a destruição de um homem que ela respeitava profundamente e por quem nutria uma afeição secreta, quase reverencial. O incidente que selou o destino e forçou Elara à ação ocorreu na noite anterior à cerimônia. Os preparativos estavam em frenesi. Os salões de banquete vibravam com a música e a expectativa. Elara estava arrumando o quarto de Serafina, dobrando o xale de veludo esmeralda que a noiva usara no jantar, quando percebeu o brilho metálico sob o tapete persa, perto da lareira. Não era uma joia perdida, mas uma pequena caixa de ébano que Serafina sempre mantinha sob chave. Por um descuido ou arrogância, a noiva a deixara aberta. O coração de Elara deu um salto violento, batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Ela sabia que não deveria tocar. A punição para um servo que violava a privacidade de um nobre era severa.
muitas vezes a perda das mãos ou da própria vida. Mas a curiosidade mórbida, alimentada pelo medo do que Serafina escondia, superou a cautela. Ela se ajoelhou, o cheiro de cinzas e madeira queimada entrando em suas narinas, e puxou a caixa para si. Lá dentro não havia cartas de amor, o que seria o clichê da traição, mas algo muito mais terrível. Havia uma série de mapas detalhados do castelo de pedra rubra, mostrando a distribuição das guarnições de Arthur e, chocante, a localização exata de um túnel de serviço subterrâneo há muito esquecido, que levava diretamente à adega principal. Anexada aos mapas, havia uma folha de pergaminho menor, escrita em uma cifragem que Elara, graças aos anos passados traduzindo documentos de baixo escalão para seu pai, reconheceu como um código militar do Reino do Norte. A reviravolta era brutal. Não se tratava de um caso de coração partido ou adultério vulgar. Era traição de guerra, orquestrada. Com dedos trêmulos, Elara conseguiu decifrar algumas linhas-chave, comparando os símbolos com anotações de seu pai. A tradução fria e clínica cortou o ar da noite. O ataque deve ser coordenado com o soar da meia-noite. Usar o túnel G7 para neutralizar o arsenal. O Duque estará distraído. O casamento é a nossa cobertura perfeita. Kyle comandará o grupo de assalto. Eles virão esta noite. A frase ressoou na mente de Elara, trazendo um frio que nenhuma lareira poderia afastar. O casamento estava marcado para o meio-dia seguinte, mas o ataque estava planejado para as primeiras horas da madrugada. Serafina não esperaria a cerimônia para trair Arthur. Ela o entregaria amarrado aos seus inimigos, transformando a noite de núpcias em um banho de sangue. A aliança era uma emboscada. Elara fechou a caixa, sua respiração superficial. O mundo ao seu redor pareceu diminuir, e o luxo do quarto de Serafina tornou-se uma gaiola dourada. Ela não podia ir à guarda do castelo. Se Serafina fosse inocentada ou se o Duque duvidasse dela, Elara seria acusada de calúnia e conspiração. Era a palavra de uma dama de companhia pobre contra a palavra de uma princesa do norte e de seu primo militarmente experiente. O desenvolvimento do conflito interno foi excruciante. Seu desejo era salvar Arthur, mas sua realidade era o perigo extremo. Se ela falhasse, não só morreria, mas morreria sabendo que o reino de Valois cairia e o Duque seria executado. Não havia tempo para deliberações. O relógio batia implacavelmente, marcando as horas que a separavam do ataque. Ela precisava de provas irrefutáveis e precisava de acesso direto ao Duque, algo quase impossível em meio ao tumulto da festa pré-nupcial. Elara vestiu sua capa mais escura, rezando para que a penumbra da noite fosse sua aliada. Ela escondeu a caixa de ébano com os mapas e a cifra sob as dobras de seu vestido, sentindo a madeira dura contra sua pele. A cada passo no corredor de mármore, parecia que os ecos de seus sapatos anunciavam sua traição aos quatro ventos. Ela era agora uma espiã em sua própria casa. O salão dos cavaleiros estava fervilhando, mas os aposentos privados do Duque Arthur, localizados na Torre Oeste, eram estritamente guardados. A única maneira de alcançar Arthur sem passar pela guarda principal era através do corredor de serviço das cozinhas, um caminho usado apenas por criados e que cheirava a banha rançosa e vinho derramado. Elara se misturou aos servos, abaixando a cabeça, seus olhos fixos no chão. Ela inventou uma desculpa, a entrega de uma bandeja de doces especiais, e conseguiu enganar o sargento de serviço na escadaria da torre, um homem mais interessado em beber que em vigiar. O clímax estava se formando. Ela subiu a escadaria em espiral, sentindo a vertigem do medo. A porta de carvalho dos aposentos do Duque era maciça e imponente. Ela bateu, o som parecendo alto demais no silêncio da ala superior. O próprio Arthur abriu. Ele estava de veste simples de lã, preparando-se para dormir cedo, ansioso por encerrar a noite de festividades. Seus olhos castanhos, geralmente cansados pela responsabilidade, se arregalaram ao ver Elara ali. Sua presença era totalmente inadequada e perigosa. Lady Elara,
O que faz aqui a esta hora? Ele sussurrou. A voz tensa com a necessidade de discrição. O escândalo de uma dama de companhia em seus aposentos na noite anterior ao casamento seria fatal. O medo deu lugar a uma determinação gelada. Elara entrou, fechando a porta com um chute silencioso. Ela se aproximou e o duque recuou um passo, confuso com a urgência em seus olhos. Meu duque, ela começou. Sua voz era um fio tênue, mas carregado de peso. Eu sei que minha presença aqui é inaceitável, mas o que tenho a dizer não pode esperar pela manhã. Não pode ser ouvido por mais ninguém. Arthur, embora intrigado, manteve a compostura. Fale rapidamente. Minha guarda está nas proximidades. O que é tão urgente? Elara olhou ao redor, certificando-se de que não havia ouvintes, embora soubesse que os tapetes grossos e a distância da porta garantiam algum sigilo. O pânico de ser desacreditada era quase tão grande quanto o medo de ser pega. Ela colocou a mão no esconderijo de sua capa, sentindo o formato da caixa de ébano. Ela se aproximou ainda, mas o rosto tão próximo ao dele que Arthur podia sentir o leve tremor em seu corpo. Ele viu o pavor genuíno em seus olhos e percebeu que aquilo não era um encontro romântico, mas uma emergência de vida ou morte. O desfecho da primeira parte, a resposta à promessa do título, veio então. Ela inclinou-se sobre ele, sua voz reduzida a um fio quase inaudível, carregada de fôlego e o cheiro de cinzas e medo. O duque Arthur paralisou. Primeiro, incredulidade, depois, a raiva fria e lógica. Ele era um homem de honra, e a acusação era monstruosa. Elara, você enlouqueceu? Serafina é a garantia de paz. Você não sabe o que está dizendo? Eu sei o que vi, ela respondeu, destemida, agora que o segredo estava no ar. Ela puxou a caixa e a abriu, revelando os mapas detalhados da vulnerabilidade de seu próprio castelo. Isto não é apenas adultério, Duque. É uma invasão. Eles planejam atacá-lo na escuridão, usar a adega como ponto de entrada. A cifra está aqui. O ataque está marcado para as primeiras horas do dia. Sir Kyle está no comando. Arthur pegou o pergaminho cifrado, seus dedos passando sobre os símbolos militares do norte. Ele não precisava de tradução para saber que o papel em sua mão cheirava a pólvora e ruína. O choque o atingiu com a força de um martelo. Seus olhos encontraram os de Elara, e na honestidade desesperada daquela pobre dama de companhia, ele encontrou a verdade fria e inegável. Sua noiva era sua inimiga, e ele estava prestes a deitar-se em seu campo de batalha. Que ele faria? Ele apertou o pergaminho. A primeira reação do duque Arthur não foi a de um homem traído pelo amor, mas a de um soberano traído pela política. A traição era profunda. A invasão era iminente. Ele não tinha tempo para lamentar ou buscar vingança pessoal. Ele olhou para Elara, a única alma leal que ele tinha naqueles muros frios, a única pessoa que arriscara tudo para salvá-lo. Ninguém pode saber que você esteve aqui, Elara. Nem mesmo Kael, nem Serafina, nem o mais insignificante dos guardas. Se eles descobrirem que fomos alertados, o ataque será antecipado e estaremos perdidos. A voz dele era baixa, grave, já assumindo o comando de um exército em perigo. Eu preciso de tempo para preparar o castelo sob o pretexto de uma vigilância de rotina. Preciso de você. Você voltará aos aposentos dela. Você será meus olhos dentro do ninho da víbora. Ele a tocou levemente no ombro, um toque rápido e decisivo. Eu acredito em você. Agora vá. Nossa guerra começa na calada desta noite. A primeira etapa do plano estava concluída, mas a verdadeira prova de lealdade e coragem estava apenas começando. Elara havia salvado a vida do duque com um sussurro, mas agora teria que voltar para o lado de sua traidora noiva, fingindo ignorância, enquanto o destino de todo o reino pairava no balanço da noite. O palco estava montado para a guerra civil, e a noiva traidora não fazia ideia de que seu noivo estava agora alerta, graças à coragem de uma dama na sombra. O que acontecerá? Quando Serafina descobrir que seus planos não sairão como o esperado? Será que o duque conseguirá armar uma defesa a tempo? O que a história reservará para a corajosa Elara?
Este é apenas o início de uma saga de segredos e batalhas. Se você sentiu a tensão desta revelação e se o destino de Valois te importa, inscreva-se agora para não perder o próximo capítulo. Deixe seu comentário nos contando o que você faria no lugar de Elara. E se prepare, pois na nossa próxima parte, a traição se tornará sangue e a lealdade será posta à prova na escuridão. Te esperamos na continuação, onde o Duque Arthur de Valois fará o seu movimento. O Duque Torian olhou para a mulher que acabara de condenar sua noiva, Lady Isolde, e o silêncio pesado da adega era a única testemunha de que a verdade, fria e cortante como aço, havia sido finalmente revelada. A luz bruxuleante da lanterna jogava sombras traiçoeiras nas paredes de pedra úmida, refletindo a desordem que agora consumia o coração do duque. Ele não queria acreditar que Isolde, a mulher prometida para selar a paz entre Vespéria e o poderoso ducado de Cândida, pudesse ser a porta de entrada para a ruína. Sua beleza estonteante, sua fala suave e seus gestos calculados pareciam desmentir a traição, mas o pavor nos olhos da mensageira era genuíno demais para ser ignorado. A mensageira era Lady Lyra, uma parente distante da casa de Vespéria, mantida no castelo mais por caridade do que por laços de sangue próximos. Ela era miúda, de cabelos castanhos discretos e olhos de uma perspicácia notável, acostumada a observar os bastidores sem ser notada. Sua posição marginal na corte, desprovida de poder ou ambição pessoal, era justamente o que a tornava a testemunha ideal. Ela via o que os nobres cegos pela vaidade ignoravam. Lyra sabia que, ao proferir aquelas poucas palavras terríveis, ela havia assinado sua própria sentença, independentemente do resultado. Se a traição fosse real, ela seria a chave para salvar o duque. Se fosse falsa, seria a histérica caluniadora jogada aos ratos. O risco era total, a lealdade absoluta. O castelo de Vesperia, na fronteira norte, era uma fortaleza maciça de pedra cinza, preparada para suportar cercos longos, mas não para resistir à perfídia que se aninhava dentro de seus próprios muros. A estação era outono avançado, o ar já trazia o cheiro da primeira neve, e o casamento era a última chance de Torian garantir a estabilidade antes do rigoroso inverno. Tudo estava em jogo. Antes de mergulharmos no turbilhão de suspeitas que agora consumia o castelo de Vespéria, antes de Torian ter de encarar a verdade sobre a mulher que ele estava prestes a jurar amor eterno, permita-me pedir um favor a você, que nos acompanha, que compartilha conosco o peso desses segredos antigos. Se você também valoriza a lealdade acima do perigo e a verdade mesmo que ela custe tudo, não hesite em se juntar à nossa comunidade. Sua inscrição é o que nos permite continuar desvendando tramas sombrias como esta, trazendo à luz a honra e a desgraça da nobreza de eras passadas. Ajude nosso canal a crescer e a chegar à meta de 2.000 corações atentos, garantindo que essas histórias de intriga e coragem cheguem a todos que buscam a profundidade dos segredos enterrados na história. Contamos com você para manter viva a chama destas narrativas. O incidente central, a semente da desgraça, havia sido plantado no momento em que Lyra sussurrou, com a voz embargada pela urgência: "Sua noiva está te traindo. Eles virão esta noite." O que Torian fez em resposta a essa sentença, que destroçava seu futuro, foi um ato de frieza calculada que desmentia sua dor interior. Ele não gritou, não chamou a guarda, nem confrontou Isolde. Ele apenas agarrou o braço de Lyra com uma força que quase quebrou os frágeis ossos dela, e a arrastou para uma pequena sala de armazenamento adjacente à adega, um cubículo esquecido onde apenas os intendentes mais antigos sabiam o caminho. "Repita", ordenou Torian, sua voz rosnado baixo e controlado. "Fale cada detalhe que você conhece, e se houver uma única mentira, eu a entregarei ao carrasco antes do amanhecer, e a rainha de Cândida, sua família, jurará vingança. Sua morte será apenas o prelúdio do massacre de Vesperia. Fale a verdade, Lady Lyra, e você salva este ducado." Lyra, pálida mas firme, respirou fundo e começou a desenrolar o fio da conspiração.
Ela explicou como, nas semanas anteriores, ela havia notado Isolde se esquivar para a biblioteca tarde da noite, não para ler, mas para deixar pequenos pergaminhos atrás de um busto de mármore de um antigo duque. Lyra, levada pela curiosidade e por uma crescente desconfiança, pois Isolde nunca demonstrava interesse por livros, havia interceptado um desses bilhetes. Nele, a caligrafia elegante de Isolde descrevia o layout das defesas internas do castelo, os horários de ronda dos guardas e, o mais alarmante, confirmava um encontro para a noite do selamento, a noite anterior ao casamento. Eles não querem apenas impedir o casamento, Majestade, Lyra sussurrou, o medo frio lhe subindo pela espinha. Eles querem o selo de Vesperia que está em seu escritório. O ataque ocorrerá quando o castelo estiver celebrando a última noite de sua solteirice, o momento de maior vulnerabilidade. E Isolde prometeu que as portas laterais para a torre dos arquivos estariam abertas. Ela será a distração perfeita. O desenvolvimento dos acontecimentos, após a revelação, transformou o Duque Torian de um nobre apaixonado em um estrategista sombrio e paranoico. A dor da traição era física, uma chaga ardente no peito que superava qualquer ferimento de batalha. Ele havia amado Isolde, ou pelo menos a ideia de paz que ela representava. Agora, essa imagem desmoronava em cinzas de perfídia. O primeiro obstáculo era a discrição. A conspiração dependia do fator surpresa. Se Torian movesse um único soldado de forma suspeita, Isolde seria alertada, e os traidores adiariam ou, pior, executariam o ataque, de forma mais violenta e imediata. Ele precisava manter a fachada da normalidade. Torian deixou Lyra trancada no cubículo, sob a guarda silenciosa e juramentada de seu intendente mais antigo, um homem chamado Sir Kyle, cuja lealdade não podia ser comprada nem ameaçada. Em seguida, ele retornou ao grande salão, onde Isolde estava na companhia de damas e alguns barões vassalos, discutindo os bordados finais de seu vestido de noiva, com uma graça que parecia diabólica, agora, aos olhos de Torian. O duque sorriu para ela, um sorriso que lhe custou cada grama de sua força, e fez um anúncio casual, mas crucial. Minha querida Isolde, ele disse com a voz firme, recebi notícias urgentes. Uma pequena tropa de saqueadores foi avistada perto da Floresta do Corvo. Não é nada sério, mas por precaução farei uma inspeção noturna de nossas patrulhas de fronteira. Não espere por mim para o banquete noturno. Talvez eu retorne apenas ao amanhecer. Isolde, por um instante fugaz, mostrou uma hesitação, quase imperceptível. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com alegria ensaiada, endureceram. Uma inspeção, Torian? Justo na véspera de nosso casamento? Não me parece honroso deixar seus convidados, ela respondeu, com a dose certa de preocupação e reprovação. É por causa de nossos convidados, minha flor, ele respondeu, beijando a mão dela com uma formalidade gelada. Quero que todos durmam em paz, sabendo que as fronteiras estão seguras. O anúncio de sua ausência era uma tática dupla. Para Isolde, era a confirmação de que o castelo estaria sem a presença do duque para se defender, facilitando a invasão. Para os guardas, ele deu ordens secretas e codificadas, baseadas em um antigo código de caça que apenas seus 12 cavaleiros de elite conheciam. Em vez de montar uma guarda na fronteira, eles se esconderiam nos pontos cegos do castelo, nas vigas do grande salão, nas passagens secretas que levavam à torre de arquivos e, crucialmente, nos túneis de esgoto que davam acesso à câmara nupcial. A humilhação era profunda. Torian sentia-se um tolo, um peão na grande partida de xadrez da política. Ele havia trocado a segurança de seu povo por um rosto bonito e promessas vazias. Mas a narrativa não parou apenas na traição da noiva. A reviravolta veio quando Torian, enquanto preparava o cerco interno, confrontou Sir Kyle sobre os movimentos de Lyra. Kyle, leal e perspicaz, revelou um segredo que Lyra, em seu medo, havia omitido, talvez por ser inacreditável demais. Majestade, disse Kyle limpando a garganta, enquanto guardava um mapa detalhado dos acessos.
Lady Lyra me disse que o bilhete que ela interceptou não mencionava apenas estrangeiros. Mencionava alguém que abriria o caminho por dentro e que possuía acesso aos livros de contas. Thorian sentiu seu sangue gelar. O único homem que possuía o acesso total aos livros de contas e, mais importante, que tinha autoridade para supervisionar os intendentes e a guarnição, era o Barão de Sales, o segundo em comando do Duque, um amigo de infância e seu conselheiro mais confiável. O Barão de Sales estava encarregado de garantir a segurança dos cofres e do próprio selo ducal durante as festividades do casamento. A traição não era apenas matrimonial. Era um golpe de estado orquestrado por seus mais íntimos. O Barão de Sales, murmurou Thorian, a palavra carregada de veneno. Ele está supervisionando a organização dos salões para o banquete. Ele tem estado sob meu teto por 20 anos. A dor deu lugar à fúria glacial. Thorian percebeu que a intenção não era apenas matá-lo, mas sim garantir que a casa de Vesperia fosse desmembrada internamente, com o barão assumindo o controle da regência após o caos, entregando o selo a um poder maior, provavelmente o reino vizinho de Ardon, inimigo de longa data. O desenvolvimento se aprofundou na simulação. Thorian convocou o Barão de Sales ao seu escritório, agindo com uma calma enganadora. Ele discutiu as provisões para a caçada noturna, entregando ao barão uma lista de suprimentos e, mais importante, as chaves mestras de todas as portas laterais do castelo para facilitar o movimento das provisões. O barão aceitou as chaves com um sorriso de satisfação contida, sem saber que Thorian havia secretamente trocado as chaves por duplicatas ligeiramente alteradas, que travariam as fechaduras permanentemente ao serem giradas uma segunda vez. O duque estava selando a armadilha. O clímax da espera foi excruciante. A noite caiu sobre Vesperia, trazendo consigo uma névoa densa que parecia saída de um pesadelo. Os sinos tocaram 9 vezes, marcando a hora em que os convidados começaram a se dispersar para seus aposentos. Isolde, elegantemente vestida em um robe de seda cinza, fez questão de se despedir de Thorian na porta do grande salão. "Volte logo, meu amor", ela disse, a voz cheia de mel. "Eu sinto que esta será a noite mais longa de todas, sem você ao meu lado." Thorian a encarou, e por um momento, a linha entre a traição e a representação se borrou. Será que ela era tão habilidosa em sua mentira? Ou havia uma pequena parte dela que se arrependia? "Não se preocupe, Isolde. Estarei seguro", respondeu ele. "E você também deve estar. Não abra a porta para ninguém. A noite promete ser traiçoeira." Ele a observou enquanto ela subia os degraus para seus aposentos, a figura esguia se dissolvendo na escuridão do corredor. Então, em vez de montar em seu cavalo para a suposta caçada, Thorian vestiu uma armadura de couro escura e se dirigiu à torre de vigia nordeste, o ponto mais alto e discreto do castelo, onde Sir Kyle e os 12 cavaleiros de elite estavam escondidos, armados com bestas silenciosas e espadas afiadas. O duque havia preparado a emboscada no local exato onde Lyra indicara que Isolde abriria o caminho. A torre de arquivos, que dava acesso direto ao coração administrativo do castelo, onde o selo ducal estava guardado. Ele sabia que o Barão de Sales deveria estar esperando em seu quarto, pronto para coordenar a entrada dos invasores. O desfecho imediato da advertência de Lyra começou a se desenrolar por volta da meia-noite. O castelo estava em silêncio absoluto, apenas o vento uivava nas frestas das ameias. Thorian, observando de cima, viu a primeira movimentação. Não na porta principal, mas na passagem secreta, sob as fundações da torre de arquivos, uma entrada usada apenas em caso de cerco extremo. Era o sinal de que a informação de Lyra estava correta. A invasão era subterrânea e silenciosa. No entanto, o sinal mais chocante veio de dentro. Exatamente à 00:10, uma figura saiu apressadamente do quarto nupcial de Isolde, vestida com um manto escuro e carregando um lampião coberto. Era Isolde. Ela não esperava deitada. Ela estava agindo como a isca. Acompanhada de perto, mas disfarçado nas sombras, estava o Barão de Sales.
eles se encontraram na porta lateral da torre de arquivos, onde o barão usou a chave de duplicata para destrancar. A chave girou uma vez, abrindo a porta. Mas ao tentar destrancá-la pela segunda vez, para dar o acesso completo, a chave, conforme planejado por Thorian, quebrou-se na fechadura, bloqueando a porta. O pânico nos olhos do barão, que Thorian podia mal distinguir na escuridão, era a prova que ele precisava. Em um movimento desesperado, Isolde apontou para a entrada subterrânea que agora se abria com um ruído seco. Homens armados, vestidos com as cores do reino vizinho de Ardon, começaram a emergir das profundezas. O duque, com o coração partido pela dor da traição, mas fortalecido pela fúria de ter sido quase derrubado, ergueu a mão para seus homens. A hora da clemência havia acabado. Fogo! Ele ordenou em um sussurro rouco, mas o suficiente para que Sir Kyle e os cavaleiros de elite disparassem suas bestas. As flechas voaram como fantasmas, encontrando seus alvos nas figuras escuras que emergiam do subsolo. O grito de dor de um dos invasores cortou a quietude da noite. Isolde e o barão, percebendo que haviam caído na armadilha, olharam para cima, para a silhueta solitária do duque na torre. O barão tentou fugir para os arbustos, mas antes que pudesse dar 2 passos, Thorian gritou sua ordem final para a primeira fase do confronto. Sir Kyle, prendam a noiva. E quanto ao barão de Sales, aquele verme traidor, matem-no sem piedade. Vespéria sangrará esta noite, mas sobreviverá. O confronto silencioso, iniciado pelo sussurro de Lyra, havia começado. O castelo, antes adormecido, agora era palco de uma luta brutal e discreta contra a traição interna, onde a lâmina fria do dever superava o calor moribundo de um amor que nunca existiu. A história está apenas começando a revelar suas profundezas. Os mistérios se adensam, e a lealdade de Lyra foi apenas o estopim para uma guerra que ameaça destruir todo o ducado de Vesperia. Se você se emocionou com a coragem de Lyra e a dor da traição do Duque Thorian, não se esqueça de deixar seu comentário. Queremos saber, o que você faria se estivesse no lugar do Duque? Você teria confiado na mensageira ou em sua amada? Sua participação é vital para darmos continuidade a este épico de honra e vingança. Não perca a próxima parte, onde veremos o interrogatório de Lady Isolde e as verdadeiras motivações por trás deste plano nefasto. O silêncio daquela adega escura era a única testemunha do pacto de morte que Elara acabara de selar, não apenas para Isolde, mas talvez para si mesma. Ela havia entregue a verdade a Lysander, o duque de Astória, e agora o peso daquele segredo pairava sobre os vastos salões de mármore gelado. Um peso tão opressor que ameaçava rachar os alicerces do castelo antes mesmo que os traidores chegassem. Ao sair das sombras, Elara não era mais a simples serviçal. Era a depositária de uma catástrofe iminente. Cada passo seu no chão polido do corredor parecia um estrondo, alertando os olhares invisíveis que certamente a perseguiam. Ela precisava retomar sua rotina, dissolver-se na multidão silenciosa da servidão, pois a menor hesitação ou o brilho de medo em seus olhos poderiam ser a fagulha que acenderia a fúria da Lady Isolde, ou pior, dos conspiradores que se preparavam para invadir a paz de Astória. Sua única proteção residia na esperança fria de que Lysander, em sua sabedoria calculista, tivesse acreditado nela o suficiente para garantir a vitória e, o mais crucial, para manter seu nome fora da equação do amanhecer. Se você, como o Duque Lysander, está ansioso para descobrir o que acontecerá nesta noite de traição e segredos, junte-se à nossa guarda. Sua inscrição é o nosso escudo, garantindo que possamos continuar a trazer estas histórias de coragem e intriga. Ajude-nos a chegar a mais corações que anseiam por justiça neste reino narrativo. Faça parte da nossa legião de ouvintes. Comente de qual canto deste vasto reino você nos assiste, para sabermos quem compartilha conosco o peso destes segredos nobres. O Duque Lysander não era um homem de impulsos. Sua fama vinha de uma paciência quase glacial e de uma mente que processava dados como um escriba registrando impostos.
A notícia de Elara, a noiva, a traição, a invasão iminente, havia sido um golpe direto no seu orgulho e na sua estrutura de poder. Mas ele não permitiu que a fúria ofuscasse o raciocínio. A primeira coisa que fez, ao retornar aos seus aposentos privados, foi queimar a vela. A escuridão, neste caso, era sua aliada. Ele se postou junto à janela, observando o pátio central. O sol de outono derramava uma luz fraca sobre as bandeiras púrpura da casa de Astória, o símbolo de sua linhagem milenar, que parecia agora um sudário sobre o que estava por vir. Lysander não sentia apenas raiva de Isolde. Sentia uma desolação profunda, o sabor amargo da ingenuidade. Ele a amara, ou pelo menos, havia se permitido ser convencido de que a amava, aceitando a união como uma ponte necessária para a estabilidade regional. Agora, aquela ponte se revelava uma armadilha cravada no coração de seu domínio. Sua primeira ordem não foi de mobilização ostensiva, mas de discrição máxima. Ele convocou o capitão Baltazar, um veterano de guerra que servira seu pai, conhecido pela lealdade bruta e pela capacidade de seguir ordens sem questionar, nem mesmo as mais bizarras. Baltazar se apresentou na câmara do duque, a armadura sob a túnica de gala rangendo levemente. Baltazar, Lysander começou, a voz baixa, controlada. O castelo de Astória está prestes a hospedar visitas não solicitadas esta noite. E estas visitas não trazem presentes, mas sim espadas e ambições. O capitão franziu a testa larga. Vossa Graça, as defesas estão completas. Nossas patrulhas... Não, capitão. O perigo não vem de fora dos muros, Baltazar, mas de dentro. Nossa hóspede, Lady Isolde, está em conluio com eles. A traição corre sob este teto como um rio subterrâneo, pronto para inundar Astória. A revelação atingiu Baltazar com a força de um soco. Ele cambaleou mais pela blasfêmia da ideia do que pelo medo da luta. Uma noiva de duque conspirando contra o futuro marido, contra a casa que a acolhia? Era impensável para a moral militar da época. Lysander continuou, sem dar tempo para Baltazar processar a informação. Você terá 60 homens, não os mais jovens, mas os mais silenciosos. Aqueles cujas famílias dependem unicamente da minha palavra. Diga-lhes que há uma ameaça de bandidos nos depósitos de grãos do oeste. Mas você os posicionará em 3 pontos: o acesso ao salão leste, a passagem secreta da biblioteca e, os imóveis mais importante, ao redor dos meus aposentos. Isolde deve estar convencida de que o castelo dorme, que não suspeitamos de nada. O duque detalhou as táticas. As armas seriam distribuídas discretamente, sob os fardos de lenha e os cestos de roupa suja. Nenhuma lanterna extra, nenhuma mudança na rotina das sentinelas de fachada. Ele queria que a confiança dos invasores fosse a sua própria queda. A armadilha deveria ser tão invisível quanto a própria conspiração. Enquanto a mobilização silenciosa começava, Lysander precisava encarar o dia e encarar Isolde. O almoço foi a cena de uma tensão insuportável, mascarada por uma etiqueta impecável. Sentado à mesa de carvalho maciço, sob os olhares de seus conselheiros e da própria noiva, Lysander atuava no papel do duque apaixonado e ligeiramente distraído pela iminente união. Isolde, por sua vez, estava radiante. Seu vestido de seda esmeralda contrastava com a palidez do rosto de Lysander. Ela falava sobre a decoração da capela, sobre as flores raras que desejava para o banquete nupcial. Cada palavra de Isolde, antes vista como charme e entusiasmo, agora soava como a recitação de um testamento forjado. Meu querido Lysander, ela disse pousando a mão pequena e alva sobre a dele, que estava fria como pedra. Você parece fatigado. Os preparativos para o casamento têm sido demais. Lysander sentiu um arrepio de repulsa, mas forçou um sorriso cansado. Ele precisava extrair informações, ou pelo menos observar os sinais. Apenas a vigilância natural, minha flor, ele respondeu apertando ligeiramente sua mão, sentindo a falsidade daquele toque.
Recentemente tem havido rumores de movimentos nas fronteiras do norte. Nada que nos preocupe, claro, mas exige cautela redobrada. Ele estava testando-a, jogando uma isca política. Se Isolde estivesse puramente envolvida em uma traição pessoal, dinheiro ou vingança, ela não reagiria. Mas se o ataque fosse coordenado com um poder externo, ela poderia demonstrar interesse. Isolde simplesmente deu de ombros, como se a política fosse um assunto tedioso para a realeza. Ah, essas coisas de homens. Não deveríamos nos preocupar com isso agora. Deveríamos pensar em nossa felicidade. Estávamos discutindo, inclusive, que talvez deveríamos dispensar a guarda externa esta noite. Os portões do castelo parecem tão ameaçadores com tantos soldados, não é? Dá uma sensação de frieza. A sugestão dela era tão casual, tão suavemente entregue, que por um segundo Lysander quase duvidou de... Elara, quase. Sim, Isolde. Ele concordou sorrindo de forma vazia. Uma excelente ideia. A segurança deve ser discreta. Falarei com Baltazar para que o pátio pareça mais acolhedor para a nossa noite de descanso. Ele sentiu o triunfo furtivo no olhar dela. Um brilho rápido que Isolde tentou esconder com um gole de vinho. Aquela confirmação, tão sutil e tão grave, selou o destino da Lady. Ela queria que o caminho estivesse livre. Enquanto isso, Elara voltava à rotina da lavanderia, o vapor, quente e úmido, sufocando o ar. Ela esfregava lençóis, mas sua mente estava longe, revivendo cada detalhe da conspiração que ela havia desvendado nas últimas semanas. O porquê? Este era o buraco negro em seu conhecimento. Por que Isolde faria isso? Não era apenas por dinheiro. O dote de Isolde já era vasto. Não era por amor. Os suspiros apaixonados que ela trocava com o misterioso homem de capa, o líder do ataque, presumia Elara, não eram de paixão, mas de uma determinação fria e compartilhada. Havia algo mais antigo, mais profundo. Elara recordou-se de uma conversa que ouvira Isolde ter com a Aya, na manhã anterior. Aya Miriam, uma mulher idosa e austera, era a única confidente de Isolde no castelo. Aya, o sangue deve ser derramado. Isolde havia sussurrado, a voz estrangulada de rancor. Não por dinheiro, mas por aquilo que roubaram de nossa linhagem há 3 gerações. A verdade deve emergir dos escombros de Astória. Aquilo que roubaram. Isso ressoava na mente de Elara. Não era um assalto político moderno. Era uma vingança histórica, uma reivindicação de sangue. Elara sabia que o Duque Lysander, embora um homem justo e bom, não sabia a extensão do que estava enfrentando. Ele estava se preparando para repelir bandidos ou um duque rival. Ele não estava pronto para enfrentar um ódio ancestral. Aprofundando-se na memória, Elara lembrou-se de ter visto Isolde manipulando um velho mapa, um pergaminho que não pertencia ao castelo de Astória, mas que parecia mostrar as linhas de propriedade de um tempo muito anterior. O pergaminho estava manchado com um selo incomum, o desenho de uma serpente enrolada em uma coroa quebrada. Essa lembrança a impulsionou a um risco impensado. Ela precisava encontrar aquele mapa, ou a prova do rancor de Isolde, antes que a noite caísse. Não apenas para salvar Lysander, mas para salvar a verdade. Com a desculpa de entregar toalhas limpas, Elara se aventurou novamente na ala de Isolde. A câmara da noiva era luxuosa, repleta de sedas e brocados, mas a atmosfera parecia densa como o ar pré-tempestade. Aya Miriam estava costurando na antecâmara. Toalhas, Aya. Para a noite, disse Elara, mantendo a cabeça baixa. Deixe-as ali, grunhiu a velha. Elara obedeceu, mas seus olhos esquadrinhavam o ambiente. O pergaminho não estava à vista. Seu coração batia desesperado. Onde uma pessoa esconderia um documento que incitaria uma guerra? A resposta veio na forma de um objeto que parecia deslocado, uma caixa de música de ébano, ricamente entalhada que Isolde tinha levado consigo. Era linda demais para ser apenas um ornamento. Usando a desculpa de que o chão estava sujo sob a mesa lateral, Elara se abaixou. Enquanto fingia limpar, seus dedos ágeis e treinados na arte da camuflagem tocaram a caixa. Havia uma pequena alavanca escondida na base. Com um clique quase inaudível,
A tampa da caixa se abriu. Em vez de música, havia um recesso falso. E dentro, dobrado e gasto pelo tempo, estava o mapa. Elara o pegou rapidamente, enfiando-o sob sua roupa de linho. Um toque de adrenalina pura a invadiu. Ela tinha que sair. O que você está fazendo aí embaixo por tanto tempo, menina? Aya Miriam perguntou, a voz afiada. Desculpe, Aya. A cera de vela estava colada. Está limpo agora. Elara se levantou tentando acalmar a respiração. Ela escapou da ala de Isolde e correu, não para o seu dormitório, mas para os estábulos, o único lugar onde ela poderia ter privacidade sem levantar suspeitas. Lá, sob a fraca luz de uma lanterna usada para verificar os cavalos, ela desdobrou o pergaminho. O mapa não mostrava rotas de ataque, mostrava o castelo de Astória, mas sob um nome diferente, Fortaleza de Serra Dourada. E as linhas de propriedade não pertenciam ao Duque Lysander, mas a uma casa completamente extinta. A Casa de Valérios. A lenda dizia que a Casa de Valérios, que governara Astória séculos antes, havia sido destruída por uma traição interna e que o ancestral de Lysander havia assumido o ducado, alegando legitimidade pela força. Isolde não estava traindo Lysander. Ela estava tentando recuperar algo que acreditava ser seu por direito de sangue. No canto do pergaminho, em uma caligrafia fina e determinada, Elara leu a inscrição. Eu, Isolde de Valérios, cumprirei o juramento de meus pais. O sangue pagará pelo sangue de Astória, e o domínio retornará ao seu verdadeiro senhor. A reviravolta era brutal. Isolde era uma descendente sobrevivente de uma linhagem derrubada. O ataque não era por ganância, mas pela restauração de uma antiga casa. Isso significava que eles eram mais do que bandidos. Eram lealistas, talvez senhores menores cujas famílias ainda juravam fidelidade aos Valérios. O perigo era muito maior e mais legítimo do que Lysander poderia ter imaginado. Elara precisava entregar isso ao duque, mas o tempo era curto. O sol já havia se posto, e as sombras da noite começavam a envolver o castelo. Lysander, em seus aposentos, terminava de se vestir com uma cota de malha leve sob suas vestes de seda. O relógio de areia marcava a hora. O jantar havia terminado, e Isolde, sob o pretexto de se recolher para um descanso de beleza, estava provavelmente se comunicando com os conspiradores. Ele se sentou sozinho, a adaga cerimonial, que agora parecia uma arma real e pesada sobre a mesa. Sua mente girava entre a estratégia e a dor pessoal. Como um duque poderia permitir que seu coração fosse tão cegado? Foi neste momento de máxima vulnerabilidade e solidão tensa que houve uma batida hesitante na porta de seus aposentos privados, uma porta que só Baltazar ou Elara conheciam. Entre, sussurrou Lysander, já com a mão na adaga. Era Elara, pálida e ofegante, com um mapa antigo amassado nas mãos. Vossa Graça, não são ladrões, não são invasores comuns, ela mal conseguiu dizer, o fôlego fugindo de seus pulmões. Ela estendeu o pergaminho. É vingança, vingança ancestral. Isolde é uma Valérios. O duque pegou o mapa e desdobrou-o. A luz fraca da lamparina iluminou-o, o selo da serpente. A palavra Valérios pairou no ar como uma maldição. Todo o seu planejamento tático desmoronou em um instante. Isso não seria uma simples escaramuça, seria uma batalha pelo direito de governar. O ataque viria através dos acessos mais antigos do castelo, conhecidos apenas por aqueles que estudaram a arquitetura primitiva de Serra Dourada. Os túneis de esgoto, Vossa Graça, Elara sussurrou, apontando para uma mancha escura no pergaminho. Eles não virão pelo pátio. Eles virão por baixo. A entrada sob a antiga cripta. Isolde abriu-a esta manhã sob o pretexto de inspecionar a umidade para o casamento. O clímax estava estabelecido. Lysander não tinha mais tempo para reorganizar completamente suas defesas. Baltazar e seus homens estavam nos pontos errados. Eles viriam de baixo. O duque olhou para Elara e, pela primeira vez, ele viu nela não a serviçal, mas a salvadora de sua casa.
A gratidão era um luxo que ele não podia pagar agora. Ele só tinha tempo para agir. Elara, Lysander disse, a voz rasgando o silêncio. Você salvará a Astória pela segunda vez. Vá imediatamente. Encontre Baltazar. Diga-lhe para realocar metade de seus homens para a cripta. A outra metade deve cercar Isolde. Não a mate. Apenas prenda-a. Eu vou para a cripta sozinho. Se eles chegarem primeiro, eu os atrasarei. Elara balançou a cabeça. Não posso deixar Vossa Graça ir sozinho. Eles a reconhecerão. Eles tentarão a captura, Vossa Graça, não a morte imediata. Eles querem usá-la como refém para garantir sua ascensão. Eu, por outro lado, você é uma ameaça para eles, você sabe demais, Lysander rebateu, mas viu a determinação em seus olhos. Um grito abafado ecoou vindo das profundezas do castelo. O som era distante, mas inconfundível. Eles estavam aqui. O duque Lysander se levantou, vestiu a espada. Ele não tinha mais tempo para filosofar sobre a traição. A única coisa que importava era defender a Astória e o nome de seu pai. Ele olhou para Elara, que já estava correndo, em direção à porta para cumprir a ordem. Eles virão esta noite, ela havia sussurrado. E agora, eles estavam no castelo. O duque se virou, caminhando não para o seu quarto seguro, mas para a escuridão úmida e fria da cripta, para o ponto exato onde a história de seu reino seria decidida, sabendo que a vida de Elara e a sua pendiam por um fio mais fino que seda de aranha. A batalha pelo direito de governar a Astória estava prestes a começar, não nos campos abertos de honra, mas nos esgotos fétidos e nas criptas esquecidas, movida por uma vingança que fervilhava há 300 anos. O som de passos metálicos e vozes sussurradas começou a subir, cada vez mais alto, vindo das entranhas do castelo. Se o duque Lysander sobreviverá a esta noite de traição, se ele conseguirá deter a fúria ancestral que Isolde soltou em seu reino, e o que acontecerá com a corajosa Elara, a única que viu a verdade antes de todos. Este é um segredo que será revelado em nossa próxima e eletrizante parte. Você está ansioso para saber se o duque vencerá a vingança? Comente abaixo a sua teoria sobre o final desta história. Não se esqueça de se inscrever para não perder o desenrolar final deste drama medieval e compartilhe esta história para que a memória da Casa de Astória seja preservada. A dor era uma espada fria alojada no peito de Isolde, não apenas pelo medo da carnificina iminente, mas pela profunda e silenciosa injustiça de amar um homem, o Duque Valérius, que mesmo agora, na véspera da maior traição de sua vida, ainda lutava contra a verdade. Ele havia montado a defesa, posicionado os homens e preparado a fortaleza, mas uma sombra de dúvida sobre a sanidade dela e um resquício de crença na inocência de Serafina ainda pairavam em seu olhar austero. A escuridão da noite de Blackwood engolia o castelo, mas era a escuridão da incredulidade que mais a sufocava. Desde o momento em que Isolde sussurrou o aviso fatídico, a vida deles transformou-se em uma corda esticada sobre um abismo. O duque, um homem de ferro e honra, agora se via obrigado a conceber um plano que exigia que ele fingisse lealdade à sua noiva, enquanto esperava o momento exato em que ela tentaria lhe cravar um punhal nas costas. Eles estavam no topo da Torre Sombria, o ponto mais alto e estratégico do castelo, de onde podiam ver as brumas se arrastando pelo vale, escondendo o exército mercenário que vinha para saquear seu ducado e profanar seu nome. Isolde, vestida com um simples tecido escuro que mal a protegia do vento cortante, permanecia ao seu lado, seus olhos fixos na linha da floresta. Ela não precisava de palavras. Sua presença era o próprio testemunho da verdade amarga. Valérius havia aprendido, nas últimas horas de preparação tensa, que o verdadeiro perigo raramente vinha dos portões maciços, mas sim dos corações que fingiam lealdade à sua mesa. A noiva, Lady Serafina, já estava confinada, sob a desculpa de uma enfermidade repentina em seus aposentos luxuosos, sem saber que cada uma de suas ordens e cartas havia sido interceptada e decifrada. Se a traição no castelo de Blackwood
apertou seu coração com a frieza do mármore. Imagine quantas outras histórias, quantos outros segredos de poder e paixão estão guardados nas muralhas deste antigo reino. A história de Isolde e Valérios é apenas uma das muitas tapeçarias que desvendamos neste canal. Sua inscrição é o nosso brinde de fidelidade, um juramento silencioso de que continuaremos a lhes trazer estas narrativas densas e emocionantes que ressoam com a verdadeira essência humana, o amor, a dor e a redenção. Ajude-nos a tecer essa rede de histórias. Clique no botão de inscrição, junte-se à nossa comunidade e ajude nosso canal a alcançar 2.000 espectadores dedicados. Assim, garantimos que a voz de Isolde e o drama de Valérios cheguem a mais corações ansiosos por histórias de época que realmente importam. O plano era audacioso e perigoso. Valérios havia ordenado que a maioria de seus homens se escondesse nos fossos e nas laterais da muralha. O pátio principal e os salões inferiores deveriam parecer desprotegidos, como se ele, o duque, estivesse mergulhado no sono da ignorância. Serafina e seu amante, o ambicioso barão Cael, haviam planejado invadir o castelo, assassinar Valérios em seu leito e, em seguida, forjar documentos que transferissem o controle do ducado para Cael, sob o pretexto de um acidente infeliz ou de uma doença súbita do duque. Eles esperavam encontrar resistência mínima, apenas alguns guardas sonolentos e leais, facilmente subornáveis ou descartáveis. A hora da verdade aproximava-se, arrastada pelo som dos grilos e pelo gemido do vento. Valérios vestia sua armadura de couro mais escura, a qual lhe permitia mobilidade, mas ainda assim carregava o peso simbólico da guerra. Ele se virou para Isolde, a única luz de honestidade naquela noite de trevas. Seu aviso nos salvou, Isolde, ele confessou, sua voz baixa e rouca. Mas devo confessar que nunca experimentei uma amargura tão profunda. Serafina, ela era minha promessa de futuro, a garantia da linhagem. Como pude ser tão cego? Isolde se aproximou, e pela primeira vez, sua mão tocou a placa de aço frio no ombro dele. A traição usa a máscara da confiança, meu duque. Não é sua culpa ser um homem honrado. É a desonra dela que forjou esta noite. Valérios fechou os olhos por um breve segundo, absorvendo a força que emanava daquela mulher humilde e, até então, invisível. Ele a havia negligenciado por anos, focando-se nas aparências brilhantes da nobreza, enquanto a verdadeira fidelidade residia na quietude de sua corte. Então, o silêncio foi quebrado. Não foi o som de cavalos, nem o de arietes, como se esperava. Foi um estalo seco, seguido por um ruído metálico abafado vindo de dentro do castelo. Não é lá fora, Isolde sibilou puxando o braço dele. Aquele som é da ala leste, perto dos aposentos de Serafina. É uma porta que está sendo forçada. Eles não esperaram a invasão principal. Valérios franziu a testa. Mas a força de Cael está no vale. Eles deviam nos atacar pelo portão principal para desviar a atenção. Essa é a distração, Duque. Isolde explicou rapidamente, com a mente trabalhando mais rápido que qualquer estrategista militar. Eles não querem apenas matá-lo. Querem algo mais sutil. Querem o anel ducal, a chave do cofre. Ou pior, eles estão tentando liberar Serafina agora para que ela possa fugir antes da carnificina, talvez levando documentos comprometedores que lhes garantam o ducado mesmo sem seu corpo. A reviravolta era brutal. A estratégia de Serafina era infinitamente mais sutil e cruel do que um ataque frontal. Ela sabia que Valérios, mesmo desconfiado, hesitaria em atacá-la diretamente no meio da batalha. Para a ala leste, Valérios ordenou sem hesitar. Ele sinalizou para seus capitães de guarda que esperavam nas sombras da torre. Não toquem em Cael lá fora. Deixem-no pensar que está vencendo o falso cerco. Concentrem-se nos ratos que rastejam dentro das paredes. A corrida pelos corredores de pedra foi um borrão. A luz das tochas tremia nas armaduras, refletindo a urgência de seu propósito. Ao se aproximarem da ala leste, o cheiro de incenso barato misturava-se ao ar frio da noite. Eles encontraram um único servo, leal a Serafina, caído no chão,
amordaçado e amarrado, próximo à porta que dava acesso ao pequeno e privado gabinete de Valérius, onde ele guardava os documentos de Estado e o selo ducal. A porta, agora, estava ligeiramente aberta. O clímax estava armado, não em um campo de batalha glorioso, mas em um corredor apertado, iluminado pela luz vacilante. Valérius empunhou sua espada larga. Isolde pegou uma adaga que ele havia lhe dado horas antes, mais para tranquilizá-la do que por utilidade. Dentro do gabinete, Serafina e um homem que Valérius identificou como o mestre Elmo, um notário de baixo escalão, subornado pelo barão Cael, estavam apressadamente vasculhando a mesa. Serafina estava radiante, não de beleza, mas de ambição febril. Ela segurava um pequeno pergaminho dobrado e o selo ducal que havia sido escondido sob a falsa estante de livros. Rápido, Elmo! O barão Cael precisa disto para selar a declaração. Quando eles invadirem o pátio, Valérius estará morto e nós teremos o poder legal. A voz de Valérius cortou o ar como um trovão, paralisando-a. Você já tem o poder, Serafina, ele disse, entrando no aposento, seguido por Isolde e 2 guardas. O brilho do aço era a única resposta à sua traição. O poder de me fazer lamentar cada dia em que confiei em seu sorriso. Serafina soltou um grito agudo, deixando cair o pergaminho. O notário Elmo tentou escapar pela janela, mas foi agarrado e contido pelos guardas. Valérius, o que significa isto? Serafina tentou recuperar o decoro, a máscara de nobreza se quebrando em fragmentos. Você está doente? Está delirando? Não mais, minha lady. Minha cegueira cessou. Valérius deu um passo à frente. Sua raiva era uma força física que empurrava o ar. Sua trama, sua sedição, sua traição contra a coroa e contra mim foram desvendadas. Seus amantes virão esta noite, mas só encontrarão a ponta das espadas leais. Serafina viu Isolde ao lado do duque. O ódio nos olhos de Serafina era puro veneno. Foi ela! Serafina gritou, apontando o dedo trêmulo para Isolde. Esta rata cinzenta, esta sombra insignificante. Ela me inveja, ela inventou mentiras para tomar o meu lugar. O duque Valérius moveu-se. Ele não respondeu a Serafina, mas colocou a mão protetora nas costas de Isolde. Aquele simples gesto valeu mais que 1000 palavras para a traidora. Você está errada, Serafina, Valérius declarou, a voz grave e final. Isolde não inventou nada. Ela me deu a única coisa que você nunca me daria, a verdade. Ela arriscou a vida para salvar meu ducado e minha honra. Você, por outro lado, tentou me destruir por ambição e ouro. Serafina, vendo que o jogo estava perdido, abandonou a farsa. Uma risada fria e histérica ecoou no gabinete. E você acha que eu o amaria, Valérius? O velho duque frio como pedra e preso a códigos arcaicos de honra? Eu deveria ter sido a duquesa de um reino maior, mais rico, ao lado de um homem que sabia como viver, não apenas como governar. Sim, eu o traí. Eu o desprezo. E você merece morrer pela sua estupidez. As palavras eram lâminas, mas Valérius estava blindado. Ele não sentia mais a dor da traição amorosa, apenas a repulsa pelo crime político. Ele fez um sinal, e os guardas arrastaram Serafina para fora. Ela gritava maldições e promessas vazias de vingança, até que o som se perdeu nos corredores inferiores. O silêncio retornou ao gabinete, pesado com o cheiro de medo e pólvora que começava a subir das muralhas, onde a batalha, agora, se desenrolava de verdade. A luta era breve. Os mercenários de Cael, pegos de surpresa pela organização da defesa e sem a liderança estratégica que Serafina deveria garantir de dentro, foram rapidamente dispersos e subjugados. Valérius virou-se para Isolde, o cansaço da batalha mental e física pesando em seus ombros. Está acabado, ele disse, baixando a espada. O metal raspou no chão de pedra. O barão Cael será capturado antes do amanhecer. Serafina e seus cúmplices enfrentarão o Conselho Ducal. O ducado de Blackwood está seguro. Ele deu um passo em direção a Isolde. Ela não se afastou, mas a tensão em seu corpo era palpável. Ela ainda temia que, no fim, ele a culpasse pela destruição de seu casamento planejado. Isolde,
Ele continuou, sua voz agora suave, quase um murmúrio, contrastando com o rugido que havia usado momentos antes. Quando você me sussurrou que minha noiva me traía, você me deu um fardo de dor. Mas quando você ficou ao meu lado nesta noite, você me deu algo muito mais precioso. A prova de que a lealdade pura e o amor verdadeiro não gritam em festas, mas sussurram nas horas de maior necessidade. Ele olhou em seus olhos, e desta vez não havia dúvida, apenas um reconhecimento profundo. Você salvou minha vida, meu nome e meu ducado. Serafina desejava o poder, mas você o defendeu com a única arma que a desonra não pode tocar, a verdade. Eu sei que você tem evitado meu olhar, talvez esperando que eu lhe dê uma recompensa em terras ou ouro. Mas o que você deseja de verdade, Isolde? O coração de Isolde batia tão forte que parecia prestes a explodir. Ela olhou para o chão, incapaz de articular o desejo que havia guardado por tantos anos, o amor que parecia uma blasfêmia na presença de um duque. Eu desejo apenas que o duque esteja seguro e que o ducado prospere, meu senhor. Ela conseguiu responder, sua voz trêmula. Valérius pegou as duas mãos dela, as mãos que haviam sido sujas de terra e labuta antes de encontrarem um lugar ao seu lado. Ele as beijou suavemente, um gesto de respeito que tirou o fôlego de Isolde. O destino nos enganou por anos, Isolde. Eu estava prometido a uma cobra e cego à minha salvadora. Mas o destino, com a ajuda de uma traição, corrigiu seu curso. Meu ducado precisa de uma duquesa, uma que não tema a escuridão, que fale a verdade e cujo coração seja tão forte quanto o aço das muralhas que nos protegem. Ele olhou nos seus olhos, a promessa de um futuro impossível, se materializando no calor daquela manhã que se anunciava. Case-se comigo, Isolde. Seja minha duquesa, não por dever ou política, mas porque o meu coração, hoje, pertence à mulher que teve a coragem de sussurrar a verdade ao duque e que permaneceu ao seu lado quando a escuridão veio. As lágrimas que Isolde havia segurado durante toda a noite agora escorriam livres. Não eram lágrimas de dor ou injustiça, mas de uma redenção profunda e inesperada. Ela não precisou de um discurso, a resposta estava no brilho de seus olhos. Ela apenas apertou as mãos dele, um juramento silencioso. A noiva de Valérius havia tentado traí-lo e destruí-lo. O que ele fez? Ele a confrontou, a derrotou e, em seu lugar, escolheu o amor e a lealdade de Isolde, a mulher que o havia salvado das sombras e da morte. O castelo de Blackwood despertava para um novo dia. O sangue da batalha secava no pátio, mas na torre sombria, uma nova aurora de esperança se acendia. O duque Valérius, com Isolde ao seu lado, olhou para o horizonte. A promessa era cumprida. O ducado estava em paz e seu coração finalmente estava em casa. Este é o fim dramático desta saga de traição e lealdade, um lembrete pungente de que a verdade, muitas vezes, é a arma mais poderosa de todas. Se a história de Isolde e Valérius tocou seu coração e provou que a força feminina e a coragem podem reescrever o destino, eu convido você a refletir sobre as verdades silenciosas em sua própria vida. Qual é o sussurro que você precisa ouvir? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua reflexão. E para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de castelos, segredos e paixões proibidas, inscreva-se no canal. Sua participação nos ajuda a manter viva a chama destas narrativas épicas. Até a próxima história.